Bom dia, caros amigos e amigas. Nesta terça-feira, 19 de outubro, nos é oferecida na primeira leitura a carta aos Romanos, no capítulo 5, versículos de 12 até 21. E de fato, a carta aos Romanos, ela nos está acompanhando desde a segunda-feira, 11 de outubro, até a sexta-feira, aliás, até o sábado, 6 de novembro. Essa carta que apresenta a maturidade do apóstolo Paulo, a maturidade do pensamento do apóstolo Paulo. Por isso é sempre um prazer, uma alegria ler, estudar, rezar a carta aos Romanos, aquela que Lutero dizia que apresenta o Evangelho puríssimo. E no capítulo 5 da carta aos Romanos, Paulo trata especialmente do tema da justificação pela fé. Nós não podemos merecer a justificação, a salvação. Nós não podemos, através do nosso esforço, sermos justificados, sermos salvos. Mas a justificação, a salvação, nos vem, em primeiro lugar, como dom gratuito, concedido através de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu sangue derramado na cruz. E se Paulo trata dessa temática no capítulo 5, quando chega no versículo 12, que é então já no texto que nos é proposto hoje, ele começa uma comparação entre Adão e Cristo. Adão, nosso progenitor, o primeiro homem, e nosso Senhor Jesus Cristo. E já o versículo 12 é um versículo bastante conhecido e polêmico ao longo da história, porque uma das interpretações antigas que agora não é mais aceita é da expressão grega ephro, como se ela fosse predicada apenas de Adão. Nesse sentido, se diria: por culpa do pecado de Adão, a morte chegou a cada um de nós. E aqui nós diríamos, seria melhor que Adão não tivesse existido, porque por culpa dele a morte chegou até nós. Não. A interpretação correta é quando nós dizemos, porque todos pecaram, pelo fato que todos pecaram. Então aquilo que se pode dizer de Adão, aquilo que se diz de Adão, se deve dizer também de mim e de ti. O pecado é uma realidade da vida de cada um de nós, quando com a liberdade que nós recebemos, imagem e semelhança de Deus, nós realizamos escolhas erradas. Não se trata, porém, de que o apóstolo Paulo tenha na raiz uma antropologia negativa, ou seja, uma visão negativa do ser humano. Não. Paulo, ele com tranquilidade sabe que a criação é algo positivo, mas ele também, olhando para o próprio coração dele e olhando ao redor dele, e creio que a nossa realidade também, nós percebemos que das más escolhas feitas a partir da nossa liberdade, o pecado está presente e o pecado ele abunda. E qual é a consequência do pecado? A consequência do pecado, como diz, é a morte. E aqui nós podemos fazer uma pergunta, mas e quando Deus enviou a sua lei através de Moisés, que foi o mediador no Monte Sinai, a lei ela não veio para que o pecado fosse vencido? Não, nós não podemos pedir à lei mais do que ela pode oferecer. A lei ela aponta o caminho positivo, mas ela não tem a força, ela não concede a força para viver esse caminho positivo. É também a realidade, por exemplo, do catecismo da Igreja Católica ou do direito canônico. Eles apresentam caminhos positivos, mas eles não têm a força para fazer caminhar nesse caminho apontado. Por outro lado, ao contrário, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele sim tem o poder de nos justificar, ele tem o poder de nos tornar criaturas novas, filhos e filhas de Deus, tem o poder de derramar o Espírito Santo em nossos corações. Nesse sentido, falando desses dois elementos, por um lado a morte e por outro lado a vida, quando com o mau uso da nossa liberdade nós pecamos,
e assim a morte se espalha, não tanto a morte física, mas a morte moral. Por outro lado, em Jesus Cristo nos é dada a força, nos é dado a força do Espírito para que nós façamos escolhas que levam à vida e a vida em abundância. Lá no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, Paulo nos exorta a discernir a vontade de Deus, o que é bom, o que o agrada, o que é perfeito. Mas enquanto a lei apontava esse caminho positivo, mas não nos concedia a graça para seguir nele, no regime da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, no regime do Espírito Santo, nos é dada essa força para que nós promovamos vida e vida em abundância. E aqui, chegando então ao ponto alto da nossa reflexão de hoje, creio que assim aquilo que é mais significativo nesse texto de Romanos capítulo 5, versículos de 12 a 21, é aquilo que nós podemos sintetizar na frase: onde abundou o pecado, superabundou a graça e o dom da graça. Nós encontramos esse conceito no versículo 15, no versículo 17, no versículo 20. Eu gostaria então, para concluir, de sublinhar o seguinte aspecto. Quando nós olhamos na nossa vida, quando nós olhamos para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa mente e também para o que nos rodeia, nós percebemos que o pecado ele é grande, o pecado ele é forte. Isso poderia nos levar a um desânimo. Isso muitas vezes leva as pessoas, e talvez nós também, ao desânimo, dizendo: parece que o pecado ele é muito forte na minha vida e eu não consigo avançar, não consigo realizar passos mais significativos. Vejam, pela fé, hoje nos é anunciado esse evangelho, essa boa notícia. Se o pecado é grande, aumenta, a fé é muito mais abundante, é super abundante. E essa graça, esse dom, ele é derramado em nossos corações todo novo dia, todo novo santo dia. Por isso que tem aquela música que nós cantamos: um novo dia, mais vida e esperança. Então, mesmo se a força do pecado ao nosso redor e também na nossa vida, ela é uma força forte, sendo pleonástico, mas pela fé nos é revelado que a graça é mais abundante, é superabundante. Isso nos dá coragem, isso nos dá força, isso nos dá esperança. Isso não permite que nós desanimemos. Por isso eu quero desejar para mim e para ti, caro amigo e cara amiga, que nesse dia 19 de outubro, nós vivamos na certeza da superabundância da graça. E mesmo se nós percebemos em nós a realidade do pecado, a realidade da injustiça, que a certeza da superabundância da graça nos leve a buscar com muita coragem, com muita criatividade, fazermos escolhas que produzam vida. Vida para mim, vida para os demais. Eu creio que é uma notícia assim, de fato, uma notícia alvissareira, de fato um evangelho, uma boa notícia para o dia de hoje. Vivamos a superabundância da graça e com as nossas palavras e o nosso exemplo também a transmitamos aos nossos irmãos e irmãs. Tenham todos um bom dia, um dia vivido na superabundância da graça.